Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre fluxos de caixa. Tá? Então, sempre o fluxo de caixa é uma série de pagamentos, certo? Então, se eu tenho várias prestações para pagar de algum produto, então a maneira como a gente vai utilizar isso, principalmente, é para pagamentos seriados, ou seja, que eu tenho vários pagamentos referentes a uma mesma dívida, por exemplo, com pagamentos iguais. Então isso é bastante utilizado pela gente no dia a dia, tá? Então é bom vocês verem corretamente os conceitos, tá? Em empresas também, empréstimos, financiamentos, costuma utilizar essa sequência, né? E para isso nós precisamos temos alguns termos ali que aparecem, tá? Então, PMT é o valor da parcela, tá? Então, o valor que eu vou ter na parcela, por exemplo, uma parcela de R$ 500 por mês, né? E é a taxa de juros que eu vou ter. Tenho que ter o cuidado também de ver se a taxa de juros corresponde ao número de períodos, como a gente já fez lá no juro composto. Tá? Isso aqui é para juro composto, tá? A gente não vai mais falar de juros simples agora. E valor presente é o valor no início do pagamento sempre, tá? Então, se eu tenho uma série de pagamentos, eu vou trazer todos esses pagamentos por um valor zero, por exemplo, tá? Para um valor do mês zero, o valor atual, tá? Valor futuro é o valor no final dos pagamentos. E N continua sendo o número de períodos, quantos pagamentos eu vou ter. Aqui nós vamos ver algumas classificações que são bem importantes para a gente poder entender o fluxo de caixa, tá? Então, a primeira ali é período de ocorrência. Então, se ele é pós-antecipado, antecipado ou diferido. O que é o pós-antecipado? Então, se eu tenho um mês, esse pagamento foi feito no final do mês, tá? Antecipado, se o meu período for trimestre, por exemplo, vai ser feito no início do trimestre, tá? Vocês viram que eu mudei um pouquinho o período justamente para não fechar, para não fazer o mesmo período. Período indifere aqui. Só lembrar que pós-antecipado é no final do período e antecipado no começo. E diferidos é aquela questão que vai entrando o tempo inteiro o dinheiro. Então, por exemplo, se eu tivesse um mês, entraria diariamente, entraria de hora em hora, tá? Então é o período de ocorrência. O que a gente precisa saber aqui, que o que a gente vai trabalhar, o que nós iremos trabalhar é com pós-antecipado. Então, todos os cálculos que a gente faz aqui é para pagamento no final do período, tá? Então, passou um mês, eu pago essa parcela, tá? Periodicidade é outro tipo de classificação. Então, eu tenho periódicos, ou seja, é todo mês, e não periódicos, que daí é no terceiro mês, no 10º mês, no quinto, não tem não é periódico assim. Duração, limitados, ou seja, finitos, esse meu pagamento tem fim, e indefinidos ou indeterminados, que nunca mais termina esse pagamento, né? Então, a gente vai trabalhar com limitados. Valores, pode ser constantes ou variáveis. Para a nossa série de fluxo de caixa, eu tenho que ter valores constantes, ou seja, a minha parcela é sempre a mesma. Tá? Então, para eu poder fazer essas contas de valor presente e valor futuro, minha parcela precisa ser sempre igual. Então, aqui, ó, o meu modelo padrão para o fluxo de caixa é justamente o que eu já conversei para vocês, né? O que eu já expliquei para vocês. Pós-antecipado, limitado, constante e periódico. Então,
o conceito mais importante ali que eu vejo é o pós-antecipado, porque isso vai trazer todas as classificações de fórmulas ali para vocês com esse pós-antecipado. Então tem que ter esse cuidado. Então aqui eu vou ter a representação gráfica desse fluxo de caixa. Sempre é importante vocês fazerem esse desenho simplesinho assim para vocês entenderem o que vocês estão fazendo e em que mês está. Então ali eu vou ter meus períodos, né? Então 0, 1, 2, 3 até N períodos. Vou ter meus pagamentos, tá? Então minhas parcelas. Percebam quando a gente fala, ó, pós-antecipados, então no final do mês. Então eu vou pagar minha primeira parcela depois de um mês, minha segunda parcela depois de 2 meses e assim sucessivamente, tá? Agora, a definição de valor presente, ou present value, é o PV, tá? Vocês vão encontrar das duas fórmulas, PV e VP, tá? Então, dependendo a literatura, dependendo a calculadora, muitas vezes, a planilha, tá? Vocês vão encontrar isso de diferentes formas. PV ou VP, FV ou VF, tá? Então, PV é valor presente, ou seja, eu vou trazer todos esses pagamentos para um único valor presente. Eu poderia fazer isso com a minha fórmula do montante. Montante igual a capital vezes 1 mais I na N, onde o meu pagamento seria o montante e eu traria ele para o capital. Mas aí eu teria que fazer da parcela 1, depois da parcela 2, depois da parcela 3 e assim sucessivamente até N parcelas. Se eu tiver 50 parcelas, eu tenho que fazer 50 vezes a conta. Tá? Agora, com o PV aí, com a fórmula do PV, eu faço isso uma única vez, né? Então eu vou ter pagamento, 1 mais I, que é a taxa, né? Lembrar sempre que a minha taxa, se for 2%, é 2 dividido por 100. O I é 2 dividido por 100, é 0,02, tá? O N é o número de períodos, então aqui eu vou pegar qual N? Se eu tiver todas as parcelas preenchidas, eu pego o N final ali. Então, se for 3 parcelas, eu vou pegar N igual a 3. Tá? Fazendo essa forma, encontrando esse valor presente, eu vou estar encontrando um valor que vai representar todas essas minhas parcelas hoje. Então, ali na fórmula, ali, ele aparece como PV ali no momento 0. FV, valor futuro. Tá? Então, o valor futuro é sempre no final do período. Então, se eu quero, por exemplo, fazer uma viagem, quanto eu preciso guardar por mês? Né? Valor presente, se eu quero pagar uma coisa à vista ou uma coisa a prazo. Eu posso ver que taxa de juros eu tenho embutida nisso. Ou, se eu sei a taxa de juros, ver que parcelas eu vou ter, né? Bom, voltando ao valor futuro ali também, então, pagamento 1 mais a taxa na N menos 1 sobre a taxa, tá? O que eu tenho que cuidar no valor futuro? O valor presente é um mês ou um período antes da minha parcela. O valor futuro é na data da última parcela. Então, ele representa como sendo o valor na data da última parcela. Tá? Isso vocês têm que ter bastante cuidado, certo? Então, quando colocar valor presente e valor futuro, colocar na data correta. Um outro dado aqui importante que esse gráfico mostra, que essa minha representação do fluxo de caixa, é se o dinheiro está entrando, eu coloco seta para cima, se o dinheiro está saindo, eu coloco seta para baixo. Então, só para vocês terem um norte, assim, uma representação
certo? Então, se é parcelas, está saindo o dinheiro, se eu estou pagando a parcela ou se eu estou recebendo a parcela, essa parcela está entrando, tá? E então, se vocês forem utilizar ou uma calculadora financeira ou alguma tabela de Excel, existem funções financeiras que aparecem esses pagamentos e esses PMT, PV, esses termos, FV, taxa, N, certo? Então, se vocês forem usar tanto tabela de Excel quanto calculadora científica, vocês têm que colocar os sinais, porque senão o sinal vai dar negativo ou vai dar positivo conforme tu vai colocando. Então, minha parcela, eu tenho que colocar o sinal negativo, no caso, ou positivo, e o meu PV depois vai dar negativo ou positivo. Então, aqui eu tenho a definição de valor presente, basicamente resume ali, ó, trazer esses valores das parcelas para o tempo zero ou para o tempo inicial, normalmente um período antes da primeira parcela. Tá? Então, se eu tiver parcelas trimestrais, né, eu vou ter a primeira parcela depois de 3 meses, eu vou pagar essa parcela, eu vou trazer essas parcelas de 3 em 3 meses, vou trazer para o tempo zero, vou usar períodos trimestrais. Tá? Eu tenho que usar uma taxa trimestral também. Tá? Então aqui eu vou botar um exemplo aqui que vai ficar bem fácil da gente enxergar. Então eu tenho aqui, ó, 7 pagamentos, tá, por mês, iguais e consecutivos de 4.000. Tá? Então, uma taxa de juros de 2,6% ao mês, e ele quer saber qual é o preço se eu quisesse pagar esse produto à vista. O que valeria a pena eu pagar à vista por esse produto? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer toda essa série para o presente. Então, eu tenho que usar valor presente. Então, à vista, valor presente. Vou usar a minha fórmula, essa de valor presente. Vou montar o fluxo, tá, graficamente, para ficar mais fácil para eu entender o que eu estou fazendo. Então, eu tenho a minha primeira parcela ali de 4.000, segunda parcela de 4.000, terceira até a sétima parcela ali, 4.000 por mês, certo? Para eu trazer toda essa série para o valor presente, para hoje, então eu uso esta fórmula e cheguei a um valor ali, utilizando o I 2,6%. Lembrem que a taxa é 2,6 dividido por 100, né? Quando eu vou usar o I ali. Vou usar meu N, 7 períodos, tá? Então, o número de períodos é 7 meses. A minha taxa está coincidente com o número de períodos, então taxa é ao mês, pagamento é mensal, então também eu não preciso modificar a taxa, fazer outra taxa nem nada. E vou chegar num PV de 25.301,18. Esse é o valor que eu igualo pagando à vista ou a prazo. Tá? Então, o meu juro de 2,6% vai valer à vista 25.301,18. Tá? Então, se eu pegasse 25.301,18 e aplicasse a uma taxa de 2,6% ao mês, eu poderia fazer retiradas mensais de 4.000. Então, no primeiro mês eu tiraria 4.000, continuaria rendendo aquele valor. No segundo mês, retiraria 4.000, continuaria rendendo aquele valor, até chegar lá no sétimo mês e eu retirar a parcela e não sobrar nada. Tá? Então, esse valor é coincidente à vista. O que vale a pena? Qual é o preço que compensa adquirir o aparelho à vista? Menor do que esse meu PV. Então, se eu pagar à vista qualquer coisa menor do que 25.301,18,
eu vou estar tendo uma vantagem em cima dessa taxa de juros. Tá? Então eu vou, se eu pagar lá 25 mil à vista, além dos 2,6%, eu vou ter economizado mais 301,18. Tá? Então, essa que é, por isso que a gente, até que preço compensa adquirir o aparelho à vista? Qualquer valor abaixo desse 25. Se a gente fosse pegar 7 vezes 4 ali, ó, 4 mil vezes 7 pagamentos, eu tenho 28 mil. Tá? Só que 28 mil seria para uma taxa de juros zero. Né? Então, se eu tivesse uma taxa de juros zero, traria para o presente, teria que dar o valor presente 28 mil. Tá? Aqui nesse outro exemplo, eu tenho um valor presente, tá? Ele já pede que ele quer saber o valor presente, né? E eu tenho um fluxo de 12 pagamentos, reparem que é trimestrais. Então esses pagamentos acontecem a cada 3 meses. Iguais e sucessivos de 700 dólares ali, tá? Sendo a taxa de juros igual a 1,7% ao mês. Qual é o problema aqui, então, inicial? Que a minha taxa está ao mês e meus pagamentos estão trimestrais. Tá? Vou desenhar o meu fluxo ali. Então, parcela 1, parcela 2, não preciso colocar todas as parcelas, se são 12, eu vou colocar lá a última e deu. Tá? Então, 12 parcelas de 700 dólares, certo? Mas o meu período é 3 meses, tá? E a minha taxa de juros é ao mês. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar essa taxa de juros ao mês para a taxa de juros ao trimestre. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar aquela minha fórmula IF 1 mais I na Q menos 1, tá? Por quê? IF é a taxa efetiva, ou seja, a taxa maior que eu vou ter dos 3 meses. Só que eu não posso simplesmente multiplicar 1,7 vezes 3. Ela não é nominal, tá? É uma taxa efetiva. Se fosse nominal, apareceria ali no enunciado nominal. Tá? Sempre que for taxa nominal, ela tem que aparecer. Tá? Não posso imaginar que é nominal. Então ali eu vou ter minha taxa 0,017 mais 1 elevado na 3, porque são 3 meses, né? Então eu quero transformar de 1 para 3 e vai me dar uma taxa nominal de 5,19% ao trimestre. Aí simplesmente eu vou utilizar essa taxa na fórmula do PV, porque eu quero, ele já pede valor presente, né? Então, demonstro no cálculo ali, chego num PV de 6.138,42. Então, essa mesma série de pagamentos representa hoje 6.138,32. Esses exercícios, o 3 e o 4, eu vou deixar para vocês fazerem como valendo a presença de vocês, tá ok? Então, são os exercícios que eu vou colocar para vocês me entregarem. Então, me enviem até antes da próxima aula, tá? Então, dia 22 hoje, a próxima aula é dia 29. Me enviem até dia 28, certo? Procure me enviar, então, esses exercícios até dia 28. Dicas aqui, então, o primeiro, tá? É o mais complicado aqui, porque a gente tem que achar a taxa. Isso é uma droga usando essas fórmulas tu fazer. Então, tu tem que usar ou uma calculadora financeira, ou uma científica boa, né, que tu coloque a fórmula, ou uma planilha, tá? Pensem assim, ó. O dia que eu quiser calcular isso, como é que eu vou fazer? Eu tenho uma planilha lá que eu posso fazer isso na planilha. Ou eu tenho a minha calculadora financeira ou a minha calculadora científica que eu posso colocar isso para fazer. Então, montem isso, tá? Dessa maneira para encontrar.
Eu já estou colocando os resultados aí para vocês, tá? Para vocês chegarem e conseguirem fazer corretamente. A segunda também não tem nenhuma dificuldade. Se vocês acharem alguma dificuldade ali, vocês me perguntem, tá? Quando a gente fala ali, eu tenho uma entrada, certo? Essa entrada é hoje, tá? Então ela não conta para os pagamentos mensais. Desenhe o fluxo que fica fácil para vocês entender. Vocês vão estar trazendo o valor presente para hoje. Então, vocês vão precisar estar somando esse valor presente ou diminuindo essa parcela de entrada, né, do valor à vista. Tá? Então, vocês têm que ver se vocês vão somar ou diminuir essa parcela para pagamento à vista. Tá? Então, qual é o preço que equivale a essa série de pagamentos se eu for pagar à vista? Ok? Então, aqui nós temos o valor futuro, a definição dele. Lembrar sempre que é o final do período, então eu pego todas aquelas parcelas, todos os pagamentos e levo para o final do período. Tenha cuidado que sempre é o final do período aqui, como é pós-antecipado, é na data da última parcela. Tá? Então isso aqui vocês têm que gravar. Tá? Então aqui eu tenho um exemplo que é para calcular o montante acumulado ou quanto eu vou ter no final do 7º mês. Tá? Então, final do 7º mês é justamente no 7º mês, na última parcela que eu vou ter. De uma sequência de 7 depósitos mensais sucessivos no valor de R$800 cada, $800 cada. Numa conta poupança que remunera uma taxa de juros de 2,1% ao mês. Só abrindo um parênteses aqui, a taxa de juros de poupança hoje está 0,24, 25% ao mês. Tá? Então, essa taxa, se alguém encontrar, me avisa. 2,1% ao mês. Tá? Então, vou usar final do período, valor futuro. Uso a fórmula do valor futuro, né? E faço ali, então, vou fazer, representar esse fluxo de caixa graficamente. Então, ali eu vou ter a primeira parcela, a segunda parcela, até a 7ª parcela, onde eu tenho, juntamente com a minha 7ª parcela, o cálculo do valor futuro. Então, eu vou ter $800 ali, levado lá para o valor futuro, tá? E vou ter um valor, então, de 5.965,41. Esse é o meu valor lá no final do período. Então, se eu pegar os R$800 da primeira parcela e levar com a fórmula do montante igual a capital 1 mais I na N, aqui a minha parcela vai ser o capital. O montante vai ser o que eu tenho lá no final. Tem que dar o mesmo valor do valor futuro. Esse exercício também, então, vocês me entreguem juntamente com o trabalho, tá? Para justificar a presença de vocês. Tá, a resposta ali, acho que é bem tranquilo ali para fazer essa conta. Aqui eu tenho, então, um outro conceito que é bem importante para vocês, tá? Então, nós temos aqui a equivalência financeira, tá? O que é a equivalência financeira dos fluxos de caixa? Então, a gente vai fazer, quando a gente vai ter que tomar uma decisão financeira, por exemplo, eu vou financiar isso em 10 meses pagando tanto, ou vou financiar isso em 50 vezes pagando tanto,
né? Então, eu vou investir num projeto que vai me tirar 10 parcelas de 1.000, ou vou investir num projeto que vai me tirar trimestralmente 5 parcelas de R$ 500, né? Então eu tenho que ver qual é essa equivalência, em qual que eu tenho juro maior, juro menor. Pode ser com juros diferentes também, que a gente pode fazer essa conta também, ver o que eu estou trazendo para o meu valor presente, ou o que eu estou levando para o meu valor futuro. Eu tenho que comparar essas esses dois fluxos de caixa para ver qual que hoje me custa mais barato, né? Então, a gente diz que eles possuem equivalência quando eles trazem valores idênticos para o presente ou num outro momento, tá? Mas o momento tem que ser igual. Então, eu pego dois valores, quero saber daqui a 10 meses se esses fluxos de caixa, quanto que vai ser esse fluxo de caixa. Então, eu faço a conta para chegar nesses 10 meses. Depois, no exemplo, vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Nesse exemplo aqui, então, eu tenho 4 pagamentos isolados, tá? Então, 4 pagamentos, eu estou considerando uma taxa de juros de 5% ao mês, tá? Para os 4 pagamentos, e eu tenho datas diferentes. Então, o primeiro pagamento ali eu fiz foi o valor de 189,63 no mês 2. Ou eu posso optar por pagar 219,52 no mês 5, ou 266,83 no mês 6, ou 413,94 daqui a 18 meses. Então, se eu tivesse a opção de escolher o que eu quero pagar, eu quero pagar daqui a 2 meses, eu quero pagar daqui a 5, eu quero pagar daqui a 9, eu quero pagar daqui a 18, né? Meses. Então, aqui, como são pagamentos únicos, eu vou usar a minha fórmula do montante, né? Montante igual a capital, 1 mais I elevado na N, tá? Então, se eu vou trazer isso para o valor presente, tá? Eu posso comparar lá no mês 18. Poderia fazer lá no mês 18. Mas se eu vou comparar isso no valor hoje, tá? Qual seria o valor de 189,63 hoje? Então, eu vou usar o 189,63, vai ser o meu montante. 5%, meu período é 2, porque eu vou estar pagando lá no final do segundo período. Tá? Então, da mesma forma, eu vou fazer para o período 5, usando 219,52. Da mesma forma, eu vou fazer para o 266,83 no mês 9. E da mesma forma, eu vou fazer para o 413,94 lá no 18º mês. Todos esses capitais ou todas essas valor inicial vai me dar o mesmo. Então, esses 4 pagamentos são equivalentes. Esse meu fluxo, tanto faz financeiramente, tanto faz eu pagar no mês 2, no mês 5, no mês 9 ou no 18º mês. Tá? Todos o meu capital inicial daria 172. Eu posso pensar o contrário aqui também. Se eu pegar 172 reais, dólares, reais, tá? E investir numa poupança ou numa aplicação que me paga 5% ao mês, depois do segundo mês eu vou ter 189,63, depois no quinto mês eu vou ter 219,52, no nono mês 266,83 e no 18º mês 413,94. Então, é um produto equivalente, uma taxa, um fluxo de caixa equivalente. Ou seja, eu tenho o mesmo pagamento equivalente ali para todos os pagamentos. Aqui eu tenho um exemplo, então, que vai ser bem importante a explicação
porque ele dá diferentes planos ali para eu calcular e para eu comparar esses 4 planos aí, tá? Então eu estou financiando 300 mil, tá? E tenho 4 planos de pagamento que o cara me ofereceu para ver qual que é o melhor, certo? No plano 1 ali eu pago parcelas iguais por 10 meses. No plano 2 eu tenho uma parcela trimestral, depois de 3 meses, daí eu vejo que ali, ó, depois no mês 6, então outra, no mês 9, outra. Então eu posso também, série, né? É uma série com valores iguais, tá? Então eu também posso usar o meu PV. No plano 3, eu não tenho uma série, eu não tenho como reconhecer uma série ali, né? Então eu vou ter que fazer, o melhor no plano 3 é eu fazer valor a valor, tá? São só 4 parcelas, eu vou fazer valor a valor para trazer para o valor presente. No plano 4, eu tenho uma série, mas essa minha série é mensal também, mas começa com uma carência, tá? Então um período de carência normalmente se usa bastante em pagamentos, né, em negociações. O período de carência é o seguinte: é um atraso no pagamento, mas esse período de carência conta juros também, tá? Não é que o cara tá te dando nada. Ele está te dando mais prazo para começar a pagar. Mas durante o período de carência, os juros é computado também. A menos que fique explícito em alguma outra coisa que não. Mas é difícil, tá? Normalmente o juro no período de carência é computado, então a gente tem que calcular esse juro no período de carência, tá? Vamos ver no próximo, agora, como que a gente vai fazer esses cálculos. Então aqui, ó, eu vou comparar os planos, né? Vou trazer isso tudo para o valor presente. Então vamos ver. Taxa, pagamento, a parcela ali, então 42.713,25. Minha taxa de 7% ao mês, então a taxa está ali já ao mês, né? Meu N, ou meu número de parcelas, vai ser 10, tá? Então eu vou calcular através da fórmula do PV, porque eu quero saber hoje, né? Que valor eu tenho. E cheguei no valor de 300 mil no PV. Então, quer dizer, esse meu primeiro plano é realmente o financiamento de 300 mil com essa taxa de juros de 7% ao mês, né? Ok, vamos comparar o plano 2 agora. Plano 2 eu tenho pagamentos trimestrais, tá? Então, eu tenho que cuidar que o meu N, eu só fiz 3 pagamentos, então meu N é 3. Só que a minha taxa, como está o mês, eu tenho que transformar essa taxa para trimestral, tá? Então, como é que eu vou fazer? Com aquele valor do I efetivo, né? 1 mais I na N menos 1, aquela fórmula que a gente já viu, vou colocar lá 7. O meu período, tá? Vai ser 3, então o meu Q lá vai ser 3, tá? Para eu achar a taxa ao trimestre, né? Então eu encontrei uma taxa ao trimestre de 22,5. Aí simplesmente eu vou, como meu período inicial ali é 3, o outro período é 3 e o outro período é 3, né? Eu vou ter 3 pagamentos, vou utilizar isso na fórmula, mas com a taxa ao trimestre. Então, na mesma fórmula ali do PV, eu quero saber hoje, né, esse valor. Vou usar o valor da parcela de 148.033 com 10. Minha taxa que eu vou usar é 22,5 e meu N é 3. Chego num PV também de 300 mil. Então, plano 1 e o plano 2 são equivalentes. Beleza? Plano 3. Então, no plano 3, eu não tenho uma série. Tá? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu não consigo reconhecer uma série ali, né? Então, qual é o mais lógico? Poderia fazer série só do segundo e do terceiro pagamento ali? Não adiantaria muito, né? Então, eu vou usar a minha fórmula do montante igual a capital, 1 mais I na N.
Mas o que eu quero saber é o capital. Lembrem que o capital é o inicial para eu chegar no montante. Montante é quanto rendeu, né? Então, o que eu tenho ali, a parcela de 105 mil, é o meu montante. Então, eu tenho que achar o C. Então, achando C, para n igual a 2, ou seja, eu tenho 2 períodos ali, porque eu sei que é no final, essa parcela ali do mês 2 é no final do segundo mês, pós-antecipado. Tá? Então eu vou ter um capital referente a essa parcela 91.734,30. Tá? Então quer dizer, se eu aplicasse por 2 meses 91.734,30 com juro de 7%, eu chegaria a 105.026,60. Tá? Aí vou achar então o capital para a parcela 3 da mesma forma, na mesma fórmula ali, com a mesma fórmula, né? Para n igual a 7, para n igual a 9, e depois simplesmente eu somo todos esses capitais, porque esses capitais já estão no mês zero. Daí, somando todos esses capitais, eu chego a um PV também de 300 mil. Então, os três planos são equivalentes economicamente. Para o plano 4, tá? O plano 4, então, é esse plano onde eu tenho carência de 5 meses, ou seja, eu vou pagar no final do quinto mês. Tá? Então, nesses 5 meses, eu tenho juros, tá? É o mesmo juro de 7%, só que eu não estou sendo cobrado esse juro, não estou sendo cobrado esse valor. Tá? Então, depois disso, eu começo com as parcelas. Bom, então, eu vou calcular aqui a melhor forma. É uma série, então eu reconheci que é uma série com valores iguais, finita e tudo mais, então eu posso usar a fórmula. Então eu vou achar um PV, só que lembre, esse PV está um mês antes do meu primeiro pagamento, então esse meu PV está lá no quarto mês, tá? No N igual a 4, então meu PV está no final do quarto mês. Então, calculando, botando na fórmula ali, usando 6 parcelas, porque eu tenho 6 pagamentos, né? Eu acho um PV do mês 4 de 393.238,81. Ok? Se eu pego agora para achar o PV no mês 0, o que eu faço? Uso novamente a fórmula do montante igual a capital 1 mais I na N, onde qual é o meu N? 4. Qual é meu I? 7%, o período é o mesmo, ao mês, né? E qual é o meu capital? É o que eu quero saber. O meu montante é 393.238,81. Então, o meu capital, ou seja, no zero lá, quanto que eu vou ter? 300 mil, o mesmo PV para o plano 4 também. Então, quer dizer, os 4 planos são equivalentes financeiramente, tá? Então, economicamente, os 4 são iguais. Tá? Se eu for avaliar, qual que vale mais, qual que é mais vantajoso? Economicamente, nenhum. Estrategicamente, eu posso ter lá a vantagem de pagar parcelas mensais ou não, tá? Mas economicamente os planos são iguais. Aqui faço mais esses dois exemplos então para entregar, tá? Então para a presença dessa aula, vocês vão ter esses 5 exemplos, esses 5 exercícios aí para entregar. 2 aqui no final, um lá na parte de valor futuro e 2 na parte de valor presente. É importante que vocês façam, porque isso aqui vocês vão usar para o resto da vida de vocês, tá? Então, se vocês quiserem fazer uma planilha, se vocês quiserem fazer através na mão mesmo, como vocês acharem interessante, que depois vocês possam ocupar isso, tá? Então eu vou comprar um telefone lá,
em 10 vezes. Como é que está isso? Qual é a taxa? Qual é a negociação que eu tenho que fazer? Vale a pena eu pagar uma parcela inicial? Não vale. Vale a pena eu dar entrada? Não vale, né? Então, tudo isso tem que ser pensado no dia a dia quando a gente vai estar fazendo. E também, falando isso no dia a dia, né? Mas se vocês forem responsáveis por projetos em empresas, vocês também vão ter que estar o tempo inteiro negociando com valores assim, vale a pena pagar à vista, vale a pena pagar a prazo, qual é o financiamento que eu tenho que eu posso pegar, então que juro tem esse financiamento, que parcelas eu vou ter que pagar, tenho que dar entrada, não tenho, qual é a decisão que eu vou ter, ok?